Felipe, como é que eu posso criar um plano de ação ambiental para o meu cliente que recebeu uma visita de um fiscal, teve uma advertência, uma infração ou teve um derramamento de óleo dentro ali do seu processo ou algum problema envolvendo a área ambiental? O que eu, como um consultor ambiental, posso fazer? Então vamos lá. Quais são os pontos onde você tem que tomar mais atenção? Eu diria que são 4 ou 5 pontos que você tem que tomar mais atenção. Primeiro, a origem, ou seja, qual é a origem daquele problema? Foi um auto de infração? Foi uma visita do fiscal que gerou uma advertência? Foi um derramamento de óleo? Foi um vazamento durante algum processo? Enfim, foi uma erosão que foi causada ao longo do tempo e foi fiscalizada por um órgão ambiental, seja municipal, estadual, enfim. Então, qual é a origem daquele problema? Isso aí você pode montar no próprio Word, no próprio Excel, que são ferramentas fáceis, que todo mundo tem acesso e fáceis de você controlar e gerenciar. Isso é o mais importante. A ferramenta não é o importante é você ter controle e gerenciamento do que você está fazendo. Então, basicamente, é você identificar a origem. O segundo ponto é você fazer o histórico, ou seja, as informações da não conformidade. A gente fala muito a palavra não conformidade na área ambiental, que é algum problema que aconteceu, algum problema que houve, alguma não conformidade, algo que saiu fora do controle e ocasionou algum problema ou poderia ter acontecido algum problema. E aí é você basicamente detalhar todo o processo, a data que aconteceu, o horário que aconteceu, quem estava envolvido naquele momento, o que aconteceu de fato, exatamente as ações que foram ali, que ocorreram, você transformar isso no papel através de um texto. Isso são as informações da não conformidade. Depois, o que é importante você identificar? As ações emergenciais, ou seja, quais foram as primeiras atitudes tomadas pelo seu cliente ou que você vai propor ao seu cliente mediante o problema que aconteceu. Então teve ali aquele problema, seja de vazamento, seja uma visita de um fiscal que gerou uma infração. Quais foram as primeiras medidas que você tomou? Levantar a documentação, ver o ocorrido, sinalizar a área ou fazer um controle, uma remediação de uma área, de repente de um vazamento? Quais são as ações emergenciais ali que foram tomadas para que aquele problema não tome grandes ou maiores proporções? Depois disso, você vai identificar a causa raiz, ou seja, a causa raiz do problema, o porquê de fato aconteceu aquilo. Quais foram os motivos ou qual o motivo que ocasionou aquela não conformidade, aquele problema? E aí nesse campo você tem que ir mais fundo. É nesse campo que entra a visão técnica, entra a visão nossa da consultoria, de um consultor, analisar mais profundamente, etapa por etapa do processo que o seu cliente te orientou, do que aconteceu, e analisar mais tecnicamente e profundamente. É na causa raiz que você vai conseguir identificar, desde que você faça uma causa raiz bem profunda, bem analisada de cada processo, que você consiga ter detalhes sobre as questões. Feito a análise da causa raiz, você propõe medidas de ações corretivas, ou seja, mediante aquele problema que aconteceu ou mediante os problemas que aconteceram em cada etapa que você identificou, você propõe as ações corretivas. E é importante você identificar as ações corretivas com os prazos. Não adianta você falar para o seu cliente que precisa ser feito XYZ ações e você não definir um prazo. Tá? E claro que isso depende muito da atividade, depende muito da ocorrência, do que aconteceu, do tipo de plano de ação que você abriu. Mas o importante é você, baseado na causa raiz que você identificou dos problemas ambientais, você identificar as ações corretivas para cada etapa, para cada problema identificado no seu cliente. Mediante isso, as ações corretivas, você vai ter o índice de eficácia ou indicador de eficácia. O que é isso? Baseado no atendimento de cada ação corretiva que você propôs, ou seja, de cada problema que você identificou e você propôs a solução, quais são os prazos que foram atendidos e se foi atendido ou não. Então, isso é extremamente importante você ter dentro de um plano de ação. São esses itens que vão fazer com que um plano de ação que você vai propor para o seu cliente mediante a um problema. Então, por exemplo, ele entrou em contato com você, que ele recebeu uma notificação, um auto de advertência, é um plano de ação desse que você tem que ter, que você vai apresentar para o seu cliente para que ele veja que você tem o total conhecimento,
planejamento e organização do processo no qual você vai oferecer para ele. E aí é você fazer o monitoramento até que a eficácia seja comprovada e finalizada de todos os itens, de todas as ações corretivas que você propôs. Então, basicamente, esse é um bom plano de ação que você pode desenvolver na área ambiental.